Terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem. Ontem eu citei no vídeo que certamente a esquerda iria saber usar, aproveitar politicamente a morte do Papa Francisco. Claro, não perderiam a oportunidade de poder esconder por alguns dias a péssima situação econômica e fiscal do Brasil, nesse desgoverno que aí está. Muito bem. Para isto, a primeira ação do atual inquilino do Palácio do Planalto foi a de anunciar que ele e sua mulher irão ao funeral do Papa Francisco. Claro, nada como uma viagem a Roma, né? Nada como um passeio às custas do povo. Para não perder a oportunidade de abduzir pessoas de seu interesse, ele convidou também o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para a comitiva da farra. Porque de funeral eles querem a distância, só querem aparecer na foto. Simples assim. Para fazer bonito, para se fazer de difícil, né? Nenhum dos três confirmaram a viagem ainda. Talvez tentem passar para a população aquela seriedade de que temos que pensar direito antes de gastar verbas públicas, antes de abandonar os trabalhos, para que aos 45 minutos do segundo tempo anunciem: depois de tantas insistências, nós vamos. Simples assim, né? Muito bem. Não precisávamos nem fazer força para adivinhar o que iria acontecer, mas se eu fosse apostar, eu daria o chamado Vale 4, a maior aposta possível no jogo de truco, que todos eles aceitariam o convite. Mas se prestarmos atenção, já que esta condolência do atual presidente brasileiro pela morte do Papa, né? Que isso cheira a hipocrisia, isso é fato. Já que nos últimos anos a esquerda brasileira tem sido apontada por sua constante confrontação com o cristianismo. Embora não comparáveis a perseguições violentas como outros países, né, na África, na Ásia, muitos brasileiros já percebem há muito tempo uma espécie de guerra silenciosa da esquerda petista, uma guerra santa contra a religião, contra principalmente Deus. Não há exércitos e nem armas, mas sim políticas, discursos e publicações que, sob a bandeira da laicidade, né? Nós somos um país laico, né? E do progressismo, isso, claro, que impacta de forma assimétrica os valores tradicionais. Eles tentam desclassificar religiões, como tentam desclassificar famílias e pátria. Nós sabemos disso. Trata-se de uma estratégia deliberada da polarização política do país. Pois bem, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que diria Pedro Álvares Cabral nesse dia de aniversário do descobrimento do Brasil? Pois tem gente que até esqueceu, né? 22 de abril. Descobrimento do Brasil, até rima. Mas o que diria Pedro Álvares Cabral se aqui chegasse nos dias de hoje, se chegasse agora na Terra Brasilis? Pois no ano de 1500, precisamente no dia 22, o Brasil foi descoberto aí pela expedição chefiada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, como relata a carta escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Segundo a história do Brasil, ao avistar o Monte Pascoal, na região que hoje é Porto Seguro, que fica no estado da Bahia, o navegador, né, gritou em voz alta: terra à vista. Né? E tem aquela propagandinha antiga, né? Foi descoberto o Brasil. Né? Muito bem. Passados 525 anos,
desde o descobrimento. Se o navegador Pedro Álvares Cabral chegasse hoje e avistasse a Terra Brasilis, ele gritaria em alto e bom som: abismo à vista! Por quê? Porque é claro que o que está acontecendo no Brasil é um desastre. E não foi por falta de aviso. Nós sabemos disso. Como bem diz aí o colunista do Ponto Crítico, lá no site do professorpudina.org, o Gilberto Simões Pires, o grito de Pedro Álvares Cabral teria como base forte o fato de que nos dias de hoje, o Brasil comandado pelo atual inquilino do Palácio do Planalto, e esta é por minha conta, não foi ele quem disse, Cabral estaria obviamente conectado a uma rede de internet e, como tal, teria recebido do rei de Portugal um WhatsApp contendo a opinião do Estadão, publicada no domingo de Páscoa, em modo editorial dos arrependidos. Um jornal socialista que sabidamente integrou e integra de corpo e alma o consórcio da mídia Abutre, que apoiou e continua apoiando tudo que está acontecendo. Muito bem. Além de apoiar, o jornal garante de pé juntos que o Inácio foi eleito presidente de forma legítima. Certamente Cabral, o descobridor, e não aquele corrupto contumaz do estado do Rio, saberia de fato o estado lastimável de coisas que acontecem no Brasil. Ele saberia, hoje, que a primeira turma do Supremo Tribunal, por exemplo, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, deu início e está julgando, junto com os outros parças, aquele julgamento contra Felipe Martins, ex-assessor de Jair Messias Bolsonaro, Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal, e o Fernando Souza, que também foi delegado da Polícia Federal, além do Mário Fernandes, um ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Todos eles estão sendo julgados. Os advogados falaram primeiro, pediram para que a primeira turma desconsidere as acusações enviadas pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, picareta, que pegou um relatório sem pé nem cabeça, montou uma história mais sem pé nem cabeça ainda para denunciar todos esses que já foram tornados réus e que certamente serão tornados esses que estão sendo julgados hoje também. Os crimes pelos quais o PGR denunciou foi abolição violenta do Estado Democrático de Direita, tentativa de golpe de Estado, que não ocorreu porque o táxi não apareceu, de dano qualificado, mesmo Felipe Martins e os outros não estando nos prédios dos 3 poderes do dia 8 de janeiro, deterioração de patrimônio tombado, com os acusados também ausentes, além de envolvimento em organização de crime, organização criminosa armada, possivelmente com estilingues de longo alcance, ou bíblias, já que as palavras nelas contidas têm poder. Esses são os crimes dos quais eles são acusados. E brincadeiras à parte, não bastasse a crucificação em vida daqueles que já foram covardemente presos naquele dia, e da tortura permanente contra Jair Messias Bolsonaro, a Suprema Corte, que se julga acima da lei, da ordem e da vida, quer punir mais alguns, mesmo não possuindo de fato provas cabais das acusações que faz. Os advogados de defesa contestaram, pediram que esse julgamento não acontecesse, porque provas não foram apresentadas, eles não tiveram acesso a provas, não houve materialidade dos fatos, mas que nada. A primeira turma ignorou. E o primeiro a votar, claro, o relator Moraes, que não aceitou o pedido da defesa e aceitou a denúncia do Paulo Gonet. Nesse exato momento, que são 16 horas e 40 minutos, só existe esse voto.
pode ser que mais à noite, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, já haverá mais alguns votos, né? Mas certamente, com exceção de Luiz Fux, todos aceitarão. Todos. E talvez o Luiz Fux, meio que contrariado, para inglês ver, também aceitará. Eles não escaparão porque a vontade ali não é fazer o julgamento justo. A vontade ali é aplicar a chamada vingança do ódio. Simples assim. Por quê? Porque há muito tempo deixamos de nos surpreender com matérias difamatórias, né? Merecidas, aliás, aos membros da Suprema Corte Brasileira. Não são poucas as matérias que criticam a atuação desses ministros, principalmente em noticiário internacional. E mesmo assim, por falta de pudor, os supremos magistrados sequer ficam envergonhados. Mas no último final de semana, o Supremo, por meio do seu presidente, o ministro Barroso, decidiu se manifestar oficialmente contra uma reportagem da revista The Economist, que foi publicada na semana anterior. A nota oficial do presidente da Suprema Corte acabou sendo um tiro no pé. Sem ao menos conseguir rebater o que escreveu a importante revista, Barroso, com respostas frágeis, deixou claro, de forma desconcertante, quase adolescente, diga-se de passagem, que não suporta ouvir críticas. E por isso correu para as redes sociais. Aquelas mesmas que também tenta censurar. Para quê? Para dizer que não é bem assim. Eu nunca disse que acabamos com o bolsonarismo. Não? Além da negativa de que tenha dito isto, mesmo a declaração tendo sido gravada, a revista The Economist fez questão também, The Economist, né, de anotar o óbvio quando denunciou que o Supremo se tornou um tribunal político, engajado e não mais um árbitro constitucional. Na nota oficial, o ministro Barroso reproduz a narrativa daqueles que tentaram o golpe de Estado. Mesmo esse suposto golpe ainda estar sendo julgado. Ou seja, ainda será julgado. Por enquanto, a Suprema Corte só está aceitando as denúncias da Procuradoria-Geral da República. E essa declaração, essa afirmação do Barroso, não deixa de ser uma antecipação do seu voto, fora do ambiente adequado. Que tribunal sério antecipa suas próprias decisões em comunicados a uma imprensa? O revide de Barroso apenas reforça e justifica a matéria, o que diz a matéria. Né? Ou seja, a resposta que ele deu só mostrou que realmente os ministros do Supremo ultrapassaram aqueles limites aos quais devem seguir dentro da Constituição, já antecipando votos. A corte, que se acostumou ao silêncio daqueles que os temem, né, começa agora a ouvir o barulho dos que nada devem ou nada temem por eles, né, ou deles, que é a imprensa internacional. A imprensa internacional não está presa a nenhuma decisão do Supremo, não devem nada a eles, portanto podem falar o que pensam. Essa exposição internacional, por mais constrangedora que possa ser para o Brasil, tem o seu lado positivo, que pode ser um empurrão que faltava para que a Suprema Corte recue, para que pare de legislar, além de intimidar, e volte apenas a interpretar a Constituição conforme o que está escrito lá, muito embora eu duvido que eles recuem nesse exato momento. Né? Fato é que o mundo passou agora a observar mais de perto o que acontece no Brasil. E com isso a pressão que pode começar a incomodar os ministros do Supremo podem também ser um fator preponderante para que eles encontrem aí uma saída para essa novela interminável dos chamados inquéritos do fim do mundo. Parece uma novela mexicana. Quando você acha que vai acabar, começa de novo. Talvez o ministro Barroso se ache um homem culto, né? E a última cereja do bolo,
Mas, na verdade, ele é aquilo que o jornalista J.R. Guz bem descreveu, chamando o ministro de um subdesenvolvido premium, e que se imagina um europeu civilizado e diferente dos nativos de seu país. Mas, na verdade, ele é apenas mais um jeca de terceiro mundo. No momento, humilha o Supremo Tribunal discutindo em público o artigo da revista. Muito bem. Ontem eu citei que a esquerda, como eu falei, iria saber aproveitar o falecimento do Papa. E dito e feito, né? Nada melhor do que ficar aí preenchendo as manchetes de jornais, falando apenas e tão somente do Papa Francisco, que atendeu muito bem as pautas progressistas, as pautas de esquerda, e muito pouco avançou em doutrinas que realmente procurasse igualar a população, igualar o povo dentro de uma única unidade, né? O Papa Francisco acabou, não sei se por vontade própria ou por influência, dando muito mais atenção às causas progressistas, né? Causas climáticas, causas indígenas, né? Problemas ambientais, relações homoafetivas, né? Pautas de, não posso usar a palavra, o que eu vou usar? De retirar do ventre um feto recém-produzido. Tudo isto ele ajudou, se não a defender, pelo menos a amenizar. Nunca falou nada contra a esses líderes de esquerda que propõem essas pautas ideológicas, né? Ao passo de que sempre criticou políticas públicas de Jair Bolsonaro, assim como ultimamente vinha criticando Donald Trump, deixando muito claro que ele tinha sim uma preferência por um lado da população, que é o lado da esquerda. Ora, o que a imprensa hoje faz? Pelo menos até agora, nesse momento, se vocês abrirem a página da CNN, é meia página só com assuntos ligados ao Papa Francisco. O que vai ser agora, como será a escolha do novo Papa, quem participa, quem vota, o que ele fez, o que ele escreveu, o que ele deixou de fazer, né? Os líderes mundiais falando do Papa. Tudo bem, o Vaticano é um Estado. O Papa é o líder da maior igreja cristã. Então, é uma figura importante, com certeza. Porém, se pararmos e voltarmos no tempo, eu, pelo menos, não me lembro de ter visto a imprensa brasileira escrever tanto sobre o falecimento de João Paulo II, que foi reconhecidamente chamado no mundo de vovô do povo. Uma forma carinhosa de chamar o Papa, que aquele sim trabalhou pela humanidade, sem discriminar lado algum. Ele teve um papado muito mais voltado para a América Latina, que estava, de certa forma, meio abandonada, e fez um trabalho excepcional, onde realmente eram milhões de pessoas seguindo o João Paulo II. E o Papa Francisco, de uma certa maneira, ele deu voz para a América Latina, mas nas causas ideológicas, né? E, em minha humilde opinião, o pior trabalho que ocorreu nesse papado foi o Sínodo da Amazônia, que para mim chutou o balde, para falar um português mais claro, né? Ou seja, a esquerda agora usa isso de forma muito escancarada para dizer que o nosso atual presidente, o presidente do Brasil, lamenta a morte do Papa, que os ministros do Supremo dizem lamentar a morte do Papa, que os políticos dizem lamentar. Mas eu nunca vi eles dizerem que lamentavam a morte de João Paulo II. Não me lembro de ter visto nenhum deles numa igreja rezando ou num culto. Se bem que igreja, o que é uma igreja para quem ainda não se atentou, né? Igreja é uma reunião de pessoas, não necessariamente construção de
de um prédio, de uma igreja, ou de qualquer coisa que seja. Então é assim, nós temos que entender que é difícil você lutar contra um sistema quando a própria imprensa que deveria nos auxiliar, denunciando, mostrando os erros, não nos ajuda. E muito pelo contrário, participam das ações da esquerda. Por isso a luta é difícil. Tanto é que hoje, o nosso ainda presidente Jair Bolsonaro, que felizmente está melhorando, mesmo ainda estando na UTI, tem gente divulgando um vídeo aí mostrando ele saindo do hospital, esse vídeo é antigo. Ele ainda se encontra na UTI, mas o último boletim médico mostra que ele está em evolução, que está indo bem. É uma recuperação lenta, porque a cirurgia que ele passou foi dificílima. Muitas pessoas ainda não se atentaram para o risco de vida que ele correu nessa cirurgia. 12 horas de cirurgia, onde seu abdômen foi totalmente restabelecido do jeito que era possível. Então sua recuperação é lenta e deve ainda ficar na UTI por mais uma semana. E ele teve a chance de fazer uma entrevista hoje pela manhã, lembrando do povo brasileiro, ao povo brasileiro, sobre a nossa luta com relação à anistia, sobre o julgamento de Felipe Martins, mostrando que ele está atento a tudo que está acontecendo e não nos esqueceu, não nos abandonou. E por essas e outras é que nós seguimos apoiando o Jair Messias Bolsonaro, porque mesmo numa situação delicada, onde ele poderia simplesmente se afastar, ficar ausente, não, ele continua ali, mesmo com limitações, conversando, falando, instruindo, dando um caminho para a nossa direita continuar lutando, muito embora saibamos que é uma luta árdua, muito difícil. Por isso voltamos naquela tecla que esperamos alguma movimentação dos Estados Unidos para nos socorrer. E se Deus quiser, isto vai acontecer. De uma forma ou de outra, isto irá acontecer. Mais cedo ou mais tarde, né? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, de fato. Se gostaram, deixem aí os likes. Convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Colaborem, ajudem o canal. Deem uma força para que a gente continue esta caminhada, ok? Por hora eu desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.